Olá pessoal, dando sequência aí ao nosso estudo. No vídeo anterior eu falei aí sobre um dos elementos importantes aí, do circuito, né, que é o resistor. Falei também um pouco sobre a resistência elétrica, que é uma característica aí do resistor. E nesse vídeo agora que estamos iniciando, iremos falar de uma lei que é muito importante na análise do circuito elétrico. Essa lei ela vai ser utilizada aí ao longo de todas as metodologias de análise, né? Então é importante que se conheça e tenha um certo domínio a respeito dessa lei, porque ela relaciona aí três grandezas importantes e fundamentais do circuito elétrico. Então, essa lei é a lei de Ohm, né? A lei ela foi dada, né, foi nomeada, né, em homenagem aí ao aquele que descobriu, né, essa lei, né, que criou ela, que é o físico e matemático George Simon Ohm. E o que diz essa lei? Essa lei ela estabelece uma relação entre a tensão, corrente e resistência elétrica, ou seja, é uma lei que envolve aí as três principais grandezas, né, de um circuito elétrico, que é a tensão, a corrente e a resistência elétrica. O que um pouco da história dessa lei é que através dos ensaios que foram realizados, né, quando, né, no caso aí o George, né, Simon, em seus experimentos, né, aplicava lá uma tensão num determinado material, ele percebeu que a corrente que fluía por aquele material era diretamente proporcional à variação da tensão que ele estava aplicando naquele material. E aí, baseada aí nessa ideia, né, de que a corrente que percorre o material era proporcional à variação da tensão, né, que estava sendo aplicada, então ele precisava, para que isso fosse definido por meio de uma equação, ele precisava aí obter uma constante de proporcionalidade para que pudesse haver aqui uma igualdade, né? E essa constante de proporcionalidade, ele percebeu que era a própria resistência do material, né? E no caso aqui, né, eu estou me referindo ao resistor, né, porque nós vamos estar trabalhando muito com esse componente, mas pode ser um material, né, qualquer que ofereça aí uma oposição à corrente elétrica, mas vamos nos restringir aqui ao componente resistor. Então, essa constante, ele percebeu que essa relação, né, entre a tensão e a corrente, ele pôde obter aí uma constante de proporcionalidade que ficou sendo definida como sendo a resistência elétrica. E aí, baseado nisso, foi que surgiu aí a equação para definir a lei de Ohm. Então, o que essa equação nos traz de informação? Que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência oferecida pelo material por onde a corrente está percorrendo. Então, para que a corrente aqui seja dada em ampere, a tensão aplicada tem que estar em volts e a resistência em ohm, né? Fazendo uma manipulação lá naquela equação e colocando aí a tensão em função da resistência, né, que na verdade essa equação aqui acho que é a mais conhecida aí por aqueles que estudam, né, a eletricidade, né, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se nós observarmos aqui essa expressão, essa equação, ela é igual a aquela função, né? Quando a gente estuda lá no ensino médio, nós temos aquela função da reta, aquela equação da reta particular, né? Que é quando a reta ela passa na origem. Então ela não tem o coeficiente linear, né? Que seria aquela constante que
indica o ponto em que a reta ela corta o eixo de y, né? Nesse caso aqui, a lei de Ohm, né, a equação que define a lei de Ohm, ela descreve uma reta que passa pela origem. E numericamente, o coeficiente angular dessa reta é igual ao valor da resistência do material. Então, quando essa relação entre tensão e corrente descreve uma reta, então o coeficiente, né, linear dessa reta é igual ao valor da resistência elétrica. Quando isso ocorre, né, quando essa razão, né, entre tensão e corrente se mantém constante, então disse que esse resistor ele é linear ou ôhmico, né? Porque a lei de Ohm ela define que a resistência ela é sempre constante para qualquer variação de tensão. Então observa que, se formos analisar aqui, à medida que varia-se, né, a tensão, a corrente ela vai variar na mesma proporção, né? Se formos ligar aqui pontos, vai observar que para cada valor de tensão que está aumentando, haverá também uma corrente, né, associada que também vai estar crescendo. E a razão entre a tensão e corrente vai ser sempre constante em qualquer ponto. Então, quando há esse valor constante, então diz que o resistor ele tem característica linear ou ôhmico. Quando isso não ocorre, né, como é o caso de alguns elementos que também são resistores, né, possuem uma característica de se opor à corrente elétrica, como é o caso do filamento de uma lâmpada incandescente, ali é um resistor, né, porque aquele material lá, o tungstênio, né, ele, através da sua oposição à corrente elétrica, ele se encandece e gera energia luminosa. Então aquele elemento, aquele resistor, ele não é linear. A função ele não atende, né, ao requisito da lei de Ohm, que é a razão da corrente em relação a razão da tensão em relação à corrente é sempre constante. Então ele fica definido, ele fica em função da corrente que percorre ele, né? Então não se aplica aí a lei de Ohm para esse tipo de resistor. Então eles são chamados de não lineares. Uma outra grandeza também que podemos observar aí associada aí aos resistores e contida também na lei de Ohm é a condutância, né, que é uma grandeza que é muito utilizada também nas análises de circuito, né, é também empregada também nos circuitos. Então a condutância ela é o inverso da resistência elétrica. Então, se a resistência oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica por meio de um material, a condutância ela favorece, né, ao movimento dos elétrons, né, favorece ao fluxo de elétrons por meio de um material. A condutância ela é representada pela letra G, né, e a unidade de medida, né, é o Siemens, que é representado pela letra S maiúscula. Mas existem literaturas em que é possível verificar que a unidade de medida, né, da condutância é dada em mó, que é você escrever o Ohm de trás para frente, né? E o símbolo, na verdade são usados dois símbolos, né, muitas das vezes. Então, um deles é a letra ômega invertida, né, de cabeça para baixo, ou usar o ômega menos 1, né, que indica que é o inverso aí da resistência. Então são duas formas aí de representar a condutância. Partindo desse conceito aí de que a condutância é o inverso da resistência, analisando lá a equação da lei de Ohm, né, em que a corrente é igual ao inverso da resistência vezes a tensão, e como já falamos aí anteriormente que a condutância é o inverso da resistência, então esse 1 sobre R pode ser substituído por G, e a equação da lei de Ohm pode ser escrita em função
da condutância, né, como sendo I igual a condutância vezes a tensão. Então, se eu tenho lá a condutância vezes a tensão, eu vou ter corrente também. Então, pessoal, essa parte, né, da lei de Ohm, ela é bem simples, né? Porque ela está toda fundamentada nessas equações que foram mostradas. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar aí relacionando, né? Agora que já conhecemos duas equações, né? Que é a equação da potência, né? Que já foi vista em alguns vídeos anteriores, que a potência é dada como sendo ao produto, né? Da tensão vezes a corrente. E agora temos aí a lei de Ohm, né? Que relaciona também a corrente, a tensão e a resistência, né? No caso, a potência relaciona a tensão e a corrente. E então, nos próximos vídeos, vou estar aí fazendo um arranjo, né, em que será possível aí relacionar uma equação com outra, né, para que seja possível aí calcular a potência, né, num determinado elemento do circuito, seja uma fonte de tensão ou seja um resistor. Então, nós vamos ficar por aí, né, já está ali com 10 minutos de vídeo. E, como você tem falado, né, se o assunto tem atendido aí a vocês, né, se é um assunto que foi útil ao seu entendimento, então deixa aí a sua curtida, comente, né, se precisar deixar alguma sugestão, fica à vontade. Se tiver alguma resolução, algum circuito que tentou resolver, não conseguiu, relacionado ao que já foi abordado aqui no tema do vídeo, pode enviar por e-mail ou deixa na descrição também, se quiser, por meio de comentário, e eu vou estar respondendo aí e retornando o mais breve possível. Então, compartilhe, curta aí, deixa a sua curtida, se inscreva e acione aí a notificação aí para que todas as vezes que houver uma nova publicação você ser informado aí através dessa ativação do sininho aí. Então, até a próxima aí, pessoal.